Diante da delicada crise econômica que o Brasil enfrenta, parte da população protesta contra o governo. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu vou voltar a conversar com Rubens Recupero, diretor da Faculdade de Economia da FAAP e ex-ministro da Fazenda aqui do país. Como é que o senhor avalia esse movimento da população? Bem, ele tem já começado a crescer, né? Nós tivemos dias atrás uma vaia que a presidente Dilma Rousseff teve que suportar quando inaugurou aqui uma grande feira da indústria de construção. Antes, no domingo, quando ela fazia o seu pronunciamento pelo Dia da Mulher, houve uma manifestação de protesto, com as pessoas batendo ruído de panelas e buzinas, etc. É inegável que a situação econômica começa a ter efeito na vida das pessoas, né? Porque até agora, até recentemente, o Brasil, embora assistisse ao descontentamento de muitas pessoas com o governo, inclusive as eleições foram ganhas por uma margem muito pequena, né? Portanto, o país quase que estava dividido ao meio, né? Apesar disso, a maioria das pessoas no Brasil, você sabe, elas ganham até 2 salários mínimos, né? Quase 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. E essa categoria, que é muito numerosa, até recentemente estava relativamente bem. O emprego continuava alto, né? Havia busca de novos empregados e, além do mais, os reajustes salariais tinham sido feitos um pouco acima da inflação. Agora isso começa a mudar. O emprego começa a escassear. Ainda não se pode falar em desemprego, né? Mas está começando a haver esse fantasma do desemprego. E, além do mais, as pessoas não estão conseguindo mais manter a força de compra, o poder de compra da moeda. Por quê? Porque esse ano já se espera uma inflação que vai de 7,5% a 8%, alguns falam até em 9%, né? Porque o governo tinha segurado os preços da energia elétrica, da gasolina, do diesel, dos pedágios das estradas, das tarifas de ônibus, e, de repente, teve que reajustar, porque isso tudo era artificial, não podia se manter. Então, o efeito combinado dessas coisas todas é muito forte, né? Você veja, por exemplo, a conta de luz, de eletricidade, esse ano vai aumentar muito, em alguns lugares, mais de 40%, até 50%. Para pessoas que dependem de salários pequenos, isso é uma situação terrível, né? Porque como é que eles vão pagar a conta de luz? Então, isso começa a pesar no bolso, a pesar na preocupação em relação ao futuro. E o sinal mais claro disso, eu diria a você, não é nem as manifestações, é a queda de popularidade da presidente. A presidente, que tinha até então uma popularidade muito alta, aquele índice de soma de ótimo e bom, né, hoje em dia caiu muito. Segundo o que se diz aí, nas últimas pesquisas, que ainda não foram divulgadas, ela estaria com uma popularidade baixíssima, né, abaixo de 10%. Então, isso é muito grave, porque quando a popularidade cai muito, obviamente isso se reflete no grau de apoio que o Congresso vai dar a ela, porque os políticos são muito sensíveis a esse termômetro da popularidade. Então, pode haver uma situação em que fique difícil a ela governar, compreende? Eu não acredito muito em medidas extremas, né, como se fala do impeachment da presidente. Eu acho que, neste momento, essa é uma questão que ainda não está na agenda, né? Mas o fato de que ela está perdendo popularidade é preocupante, porque se isso não se reverter, aonde nós vamos? Ela ainda tem 3 anos e quase 10 meses de governo pela frente, e o que nós estimamos
é que nesses próximos meses, aí é que vai se acentuar a dor do ajuste econômico. Até agora, o ajuste econômico só produziu os primeiros sintomas, né? Nós estamos no princípio do começo. Agora, rapidamente, o senhor participou da implantação do Plano Real, acompanhou todo esse período. Quais os pilares do plano que não foram respeitados para a gente chegar a uma situação como a de agora? Bem, eu diria a você simplesmente dois tipos de preocupação. Primeiro, é que nós tínhamos aquela preocupação com a meta da inflação, né, que era muito firme. Tínhamos também a preocupação com as despesas públicas, né, e tínhamos a preocupação, portanto, com uma política macroeconômica que procurasse cada vez reduzir mais o nível da inflação, né? Embora a meta da inflação permitisse alguma flutuação para cima e para baixo, nós tínhamos a expectativa de que ano após ano a meta seria reduzida para chegar a uma inflação parecida à dos grandes países desenvolvidos. Isso foi abandonado, né? Já no segundo governo do presidente Lula e depois ainda mais no governo da presidente Dilma, ela abandonou aquele chamado tripé, a preocupação com todos os índices, né? E a segunda mudança, que eu acho que foi de fato fatal, foi a questão da lei da responsabilidade fiscal. Sabe que nós tínhamos aprovado uma lei para evitar que o Brasil recaísse no seu velho vício de gastar muito mais do que a sua receita. Ora, o governo, através de uma série de manobras e de mudanças de leis e de contabilidade criativa, né, quer dizer, no sentido de esconder as coisas, acabou enfraquecendo muito essa lei de responsabilidade fiscal, né, e perdeu inteiramente a disciplina em matéria de gastos, né, a ponto tal que no ano passado, por exemplo, enquanto a receita do governo subiu 2% apenas, os gastos do governo foram de mais de 12%, né, em matéria de aumento, né? É claro que era um ano eleitoral, mas isso, todos esses anos tem sido assim, né? Os gastos, as despesas do governo têm sido muito maiores do que o crescimento da economia, do que o crescimento da arrecadação. Então, há um dia em que isso não aguenta mais. Então, de certa forma, eu vejo com tristeza, porque todo aquele esforço que foi feito, né, desde 1993, 94, e durante anos e anos, hoje ficou ameaçado, né? Nós vamos ter que começar em alguns aspectos de novo, do zero. A única coisa que ainda é boa é que nos perdeu inteiramente o controle da inflação. Nós não estamos de novo na hiperinflação, né? A inflação está crescendo, mas ainda temos uma certa esperança. Ela teve o bom senso de nomear um bom ministro da Fazenda, um bom ministro do Planejamento, e nós esperamos que, se houver apoio político, essas pessoas possam ajudar o começo do conserto. O problema é, como eu lhe disse, ela está tendo dificuldades de apoio político e há uma crise política em curso. Sr. Rubens Recupero, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Muito obrigado pela oportunidade. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.